Oi, oi. Boa noite, pessoal. Vamos finalmente começar a nossa apresentação. Desculpe pelo atraso. Eu tenho a impressão que eles estão ganhando lá em áudio, né? Tem como aumentar um pouquinho o som aí, o volume? Bom, isso. Obrigado. Como está falando aí, eu sou José Dias, sou professor da UFRN e vou falar para vocês hoje sobre a questão da vida do universo. Na verdade, a grande questão dessa palestra, ela vai além do que a vida. Na verdade, a questão seria quem poderia estudar a vida do universo, né? Alguns falam os biólogos, outros os astrônomos, outros os químicos, mas na verdade hoje a gente não sabe bem que pessoa está preparada para procurar vida no universo. Alguém sabe quem é esse rapaz aí? Eu não estou falando o Fred Mercury não, estou falando o outro. Brian May, astrônomo e guitarrista, obviamente. Como Brian May, eu gostaria de ser guitarrista e um grande roqueiro, mas na verdade eu me tornei astrônomo devido a um livro, né? Cosmos, de Carl Sagan, que eu recebi na década de 80, e a partir desse livro eu comecei realmente a desvendar as primeiras ideias sobre o que é a vida, como ela começou, por onde ela começou, como a vida começou na Terra. E finalmente eu me tornei astrônomo ou astrofísico, certo? Da universidade aqui em Natal, ao meu doutorado na França, até a Universidade de Harvard, a vida foi em 1 minuto praticamente. Essa aqui é a minha página lá em Harvard, né? Para quem tiver algum interesse na área, eu já digo a vocês que todos são bem-vindos para perguntas. Hoje, na UFRN, nós temos um grupo. Na verdade, esse grupo é um grupo que estuda evolução estelar, estrutura estelar, habitabilidade, tanto na Terra como em Marte. Essa aqui é a página do grupo, esse aqui é o nosso brasão, digamos assim. E é a partir resultados desse grupo que nós adquirimos essa experiência sobre procura da vida, estudo da vida na Terra e no universo próximo. Isso aqui é uma foto bastante antiga, tem uns 3 anos, mas ainda representativa, porque foi praticamente quando essa área teve um boom, né, um estouro aqui na UFRN. Esses são alguns dos nossos colegas, nós temos aqui entre alguns o professor Jefferson, alguns alunos de doutorado, alunos de mestrado, né, e essa hoje é parte da equipe. Esse aqui é o professor Mathieu, que está aqui com a nota de R$10, vocês podem ver. Já dá para imaginar que ele é o secretário financeiro do grupo. Mas o que importa mesmo é o que um planeta precisa para ser habitável. Esse é o tema central da minha pesquisa, certo? E, claro, é um prazer estar aqui com vocês, mas quando eu falo aqui, na verdade, não é somente aqui. Não é em Boston, não é em Paris, não é em Natal. Na verdade, quando eu falo aqui, está aqui na Terra, né? Porque o que a gente acha é que a Terra seria o único lugar para ter vida, na verdade, atividade biológica, né? Mas, na verdade, não. Ou seja, para responder isso, a primeira pergunta que a gente deve fazer é o que é vida? E o problema é, não sabemos o que é vida. Hoje, dentro da ciência, existem várias definições sobre o que é vida. Por exemplo, uma bactéria é vida, mas um vírus não. Vocês acham realmente que vírus não é vida? Olha, essa semana lá no hospital está cheio de criança com a tal de uma virose, né? Que é coisa mais viva do que uma virose, né? Enfim, isso aqui são representações do que é vida. De fato, é preciso pensar um pouco do que é vida. Dentro de uma tendência um pouco mais aberta, nós podemos dizer que para ter vida hoje, né, se a gente levar em consideração a Terra, nós sabemos que nosso planeta é composto por ambientes extremamente agradáveis. Mas isso não é verdade em todos os lugares do universo, tampouco do sistema solar. Ou seja, se a gente olhar a Terra como um paradigma, possivelmente a Terra é ideal para a vida, mas não o único lugar. Isso nos faz levantarmos a questão se existem outros lugares capazes de abrigar vida. Se nós pensarmos na Terra ainda, nós sabemos que a Terra, ela nem sempre foi do jeito que é hoje. Na verdade, se nós voltarmos no tempo, para 3,8 bilhões de anos atrás, o que a gente vai ver é uma Terra extremamente diferente. É uma Terra provavelmente inabitável para a vida que a gente conhece hoje.
dessa época para hoje, a vida ela floresceu em diversas escalas, de diversas maneiras. Na verdade, o que a gente sabe hoje é que a vida precisa de alguns ingredientes. Entre eles, o meio líquido, os building blocks, né, os blocos formadores e energia. Se nós não tivermos esses elementos, a vida não desenvolve. É claro que esses não são os únicos, mas são os principais. Por exemplo, o meio líquido. Na verdade, água é algo extremamente raro, se você pensar. E a Terra, por incrível que pareça, é cheia de água, né? A água ela é importante porque ela é um solvente universal e a estrutura química, as reações químicas precisam desse meio aquoso. Veja, hoje, de uma maneira um pouco mais larga, nós sabemos que os planetas, na verdade, no sistema solar, bom, esses vídeos hoje estão... Ok. Nós sabemos que os planetas, na verdade, no sistema solar, ele tem características extremamente precisas. Os planetas muito próximos são muito quentes. Os planetas muito longínquos são muito frios. E a Terra está no que a gente chama de zona habitável. A zona habitável é algo extremamente interessante. Por quê? Porque ela traz as condições ideais para que vocês existam nessa forma que vocês estão. Porém, se os planetas forem muito frios ou muito quentes, obviamente a vida precisa se adaptar a outras condições. Claro que uma vez que o planeta se estabelece, nós precisamos de alguma coisa a mais. Por exemplo, a atmosfera, ela não somente retém a luz como calor, mas ela traz as características de proteção essencial. Basta vocês verem, por exemplo, que parte da radiação que o Sol emite, ela é extremamente perigosa para a vida, como a radiação ultravioleta. E, por exemplo, foi isso que aconteceu em Marte. Marte não tinha essa atmosfera. E, possivelmente, se a vida existiu, foi extinta. Bom, para um planeta... um planeta, de certa forma... Vamos ver. Ok. Bom, um planeta como a Terra, ele evoluiu numa matriz energética que é o que a gente acha que foi a matriz energética da Terra. Entre outras coisas, não somente a evolução do próprio planeta foi importante, como a evolução do Sol. E na evolução do planeta, vulcões, por exemplo, foram essenciais para a vida. Para vocês terem ideia, um planeta sem vulcão possivelmente não tem vida. Os gases, como metano e amônia, são extremamente importantes para a primeira sopa primordial. Então vocês já devem estar percebendo que, na verdade, um planeta sem amônia, sem líquido, não tem vida. Claro que as reações químicas e a maneira que a vida se organiza depende de uma cadeia extremamente complexa de reações nucleares. E isso, obviamente, forma os seres humanos. Mas, por outro lado, todos os átomos que compõem o corpo de vocês não foram formados na Terra, e sim nas estrelas. Para vocês terem uma ideia, nós sabemos hoje que o ser humano ele é praticamente 65% de carbono, 18,6% de oxigênio, 18,6% de carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e uma pitadinha de enxofre. Essa é a composição. Todos esses elementos foram formados dentro das estrelas. E aí entra o astrônomo. Bom, uma vez que os astrônomos estão na jogada, é preciso entender que os astrônomos hoje, eles têm a capacidade de procurar nas estrelas e entre elas, aonde estão aqueles planetas que podem abrigar a vida. Então, na verdade, são uma espécie de super-heróis do futuro. Eu digo isso pelo seguinte, uma hora a vida na Terra vai ter que tomar uma direção. Nós não temos uma Terra para sempre. E a ideia é, um astrônomo vai ter que apontar para uma dessas estrelas aí e falar, nós vamos para lá. E se não tiver água, química e atmosfera, a viagem é perdida e sem volta. Bom, claro que nós temos a nossa Terra, né? E a Terra, efetivamente, ela é algo extremamente organizado. Eu digo isso pelo seguinte, nós temos todos os elementos necessários para a vida. Não somente isso, nós temos o ciclo.
para fabricar cada uma das moléculas de vocês, o carbono, ele tem que estar numa forma livre. Não adianta de nada o carbono dentro das rochas. Na verdade, a Terra, ela conduz a esse equilíbrio químico, onde cada peça joga com a sua função, né, executa a sua função para a vida. E isso, obviamente, nos traz a pergunta: teria outros sistemas com as mesmas condições? Certo? Com o mesmo equilíbrio, com a mesma harmonia? Obviamente, as estrelas são muitas, e isso nos deixa com alguma esperança. A energia. Bom, a energia tem também a sua função primordial. Se vocês pensarem bem, a Terra, com essas condições que nós conhecemos, ela tem a quantidade exata de energia que a gente precisa. Isso, obviamente, para fazer aparecer todas as consequências desse equilíbrio entre o ciclo do CO2, a absorção de energia, a refunção de cada química e, obviamente, a reimplantação do resultado final disso. É o que a gente chama de um sistema em equilíbrio. Bom, uma parte da nossa pesquisa na UFRN trata da estrela. Obviamente, até agora eu falei do planeta. Mas entendam que se a gente não tiver a boa estrela, a vida ela não pode ser produzida. Obviamente que a questão energética do Sol é indiscutível. Nesses dias de aquecimento global, a gente se pergunta todos os dias: o aquecimento global ele é somente uma função do homem, antrópico, ou é uma função também da própria evolução do Sol? Bom, um dos últimos trabalhos que a gente fez, isso aí vem para 2017, claro que eu não vou entrar em detalhes, esse é um artigo publicado na revista Science, né? Nós nos perguntamos, afinal de contas, o Sol é ou não a estrela típica? Para nossa grande surpresa, certo? Podemos considerar que o Sol é uma estrela comum. E isso, obviamente, traz uma outra questão. Se o Sol é comum, a vida provavelmente também é. Porém, algumas situações precisam ser destacadas. Por exemplo, o campo magnético. O Sol ele é extremamente violento. E um planeta sem proteção, possivelmente a vida não pode acontecer. Essa pesquisa sobre o Sol, ela traz, por exemplo, outra importante questão, que se nós percebemos que no universo próximo nós temos estrelas como Sirius A, certo? O Sol, a Terra nessa escala é um detalhe. Obviamente que um planeta como a Terra, que é praticamente desprezível, ele é extremamente difícil de ser encontrado. E essa é a nossa função. Na verdade, como astrônomo, nós procuramos encontrar sistemas solares parecidos com o nosso, que possam abrigar vida. Claro que o Sol é somente uma das bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia. Obviamente, hoje, eu posso dizer que os astrônomos conhecem uma parte da galáxia, mas que mesmo assim representa muito pouco. Mais uma vez, a galáxia é somente uma entre bilhões de galáxias que existem. Então, essa galáxia, que é parecida com a nossa, é parte de um complexo enorme de galáxias. E mais uma vez, estamos sozinhos no universo? Essa pergunta parece extremamente atual, mas na verdade ela é feita há décadas, há centenas de anos. Nós podemos dizer que os astrônomos hoje utilizam os maiores telescópios do mundo para tentar responder. Entre outras coisas, nós subimos as montanhas para observar estrelas e procurar pelos elementos que formam a vida. Também gostaria de falar um pouco de Nicolau Copérnico, pelo seguinte: ele é o autor da primeira revolução. Na verdade, foi Nicolau Copérnico que colocou a primeira revolução em curso, onde ele disse simplesmente o seguinte: o Sol é uma estrela comum, aonde o universo não necessariamente está ligado a essa estrela. Essa foi a primeira revolução. Então, hoje, o que os astrônomos fazem, na verdade, são observar, esse aqui é o Pico do Midi, um observatório no sul da França, aonde se coleta fótons ou luz para se detectar estrelas ou planetas. Bom, no projeto para se detectar planetas e possivelmente vida, o primeiro passo é entender que, de fato, pode existir outros planetas com possibilidades de vida em outras estrelas. Obviamente, se isso for respondido,
nós podemos dizer que se existem outros planetas, podem existir também outros sistemas solares. Se existem outros sistemas solares, pode existir uma Terra. E, finalmente, se existe uma Terra, pode existir vida. Esse é o raciocínio científico para se procurar vida no universo próximo. Bom, o primeiro passo foi dado. Em 1995, o professor Michel Mayor, autor do primeiro artigo sobre exoplanetas, que por coincidência é autor também do meu primeiro artigo científico, nos anos 90, ele descobriu o primeiro planeta extrasolar. Essa foto aqui é do professor Michel Mayor na UFRN, recebendo o título de honoris causa. O professor Mayor é candidato a prêmio Nobel, para vocês terem uma ideia, porque descobriu de fato o primeiro planeta extrasolar em torno de uma estrela parecida com o Sol. Claro, o Mayor respondeu a primeira questão. A segunda, ela foi respondida pelos franceses. Não somente os franceses, olha que bandeira está aqui, ó. O Brasil fez parte da missão. O Brasil fez parte do primeiro satélite especializado em buscar planetas, em procurar planetas, o Corot. E o Corot encontrou 2 dezenas aproximadamente de planetas, entre eles planetas parecidos com Júpiter, mas nenhum parecido com a Terra. Obviamente, isso respondia à segunda questão. Temos sim planetas parecidos com nossos e sistemas solares. A terceira questão, por outro lado, se algum planeta desse é parecido com a Terra, ainda faltava ser respondida. Para essa pergunta, os americanos, que não são bobos, construíram Kepler. E a missão do Kepler era muito específica. O Kepler queria saber qual a fração de estrelas da nossa galáxia que potencialmente abriga planetas do tamanho da Terra. É uma pergunta importante, vocês vão concordar. Afinal de contas, são estrelas parecidas com o nosso Sol que podem abrigar planetas parecidos com a Terra. Isso aqui é a realidade hoje. Se vocês olharem para essa figura, tem 786 planetas descobertos e confirmados. As cores significam a temperatura e o tamanho significa o tamanho numa escala real com relação à Terra. Bom, eu coloquei aqui nessa tabela o que a gente chama da tabela periódica dos planetas. É parecido com a tabela periódica dos elementos químicos. Nesse eixo aqui nós temos a temperatura e nesse eixo aqui, olha, nós temos o tamanho. Aqui são planetas quentes, aqui são planetas frios. Os mercurianos, os submercurianos, as terras, os Júpiter quentes. A Terra, na verdade, ela ocupa o centro da figura, né? Olha, 0 planetas. Os americanos não conseguiram encontrar nenhum planeta igual à Terra. Isso nos leva a crer que não é uma atividade fácil, na verdade. Bom, nós temos vários planetas, entre eles planetas que não tem nada a ver com os nossos sistemas hoje. Isso aqui é um exemplo de um sistema que se chama Upsilon Andrômeda, composto por alguns planetas muito próximos e extremamente grandes se você comparar com os planetas do sistema solar. De fato, o que o Kepler mostrou, na verdade, foi a descoberta de planetas através de uma técnica que se chama trânsito. Mas essa técnica de trânsito ela não é tão fácil de detectar planetas pequenos. Uma segunda técnica é baseada no espectro. Isso aqui na frente de vocês é um espectro do Sol na luz visível. Dá para perceber que é o Sol porque tem um arco-íris, né? Então, na verdade, a luz do Sol é composta por essa composição e essas marcas aqui, olha, são transições eletrônicas no Sol. Se você perceber essas marcas, na verdade isso não é novo, foi Fraunhofer que fez em 1817, cada uma dessas marcas tem um comprimento de onda preciso. E se você colocar um espectrógrafo, que dá aquilo ali, no foco de um telescópio, o que você percebe é que, para algumas linhas, não vai funcionar, mas enfim, para algumas linhas, o espectro, ele balança. E esse balanço é exatamente a detecção de planetas. Essa técnica a gente chama hoje de velocidade radial, e ela foi a responsável
pela detecção do primeiro sistema planetário rico em planetas. Na verdade, agora nós temos certeza que existe uma estrela com planeta, estrelas com vários planetas. E qual o próximo passo? Saber se existe planetas igual à Terra. De todos esses planetas que foram descobertos, alguns, obviamente, orbitam estrelas muito quentes, outros, estrelas muito frias. Mas para existir vida, nós precisamos da temperatura exata. E por incrível que pareça, isso é um efeito raro. Ups. Mais um vídeo. Ok. Bom, esse é um vídeo do trânsito de Mercúrio, daria para ver Mercúrio transitando, que é a base para a técnica utilizada pelo satélite Kepler, que na verdade mede o brilho, à medida que alguma coisa passa, a luz baixa e você faz uma detecção. Não tem problema, eu vou mostrar para vocês agora o resultado do Kepler. Na verdade, o Kepler, em 2012, apresentou a primeira base de planetas com 2.321 planetas. Isso é enorme. Na verdade, em menos de 25 anos, nós passamos de um sistema solar para 2.321. Esse gráfico ele apresenta tamanho relativo com relação à Terra, certo? Quer dizer, uma massa terrestre, e aqui é período orbital. Período orbital é o seguinte, é o tempo que a Terra passa para dar uma volta. Obviamente, 360 dias é o período orbital da Terra. Percebam, não existe nenhum planeta com massa igual à da Terra e período orbital de um ano. Eu não poderia resistir de mostrar um resultado científico, afinal de contas eu sou um cientista e trabalho com isso. Isso aqui é o que é um trânsito visto por um cientista. O satélite olha para a estrela, se alguma coisa passar na frente, ele detecta. E aí a curva baixa, pelo tanto que ele está transitando, e depois ela sobe. Esses pontinhos azuis é a precisão. Essa estrela aqui é uma que a gente chama de KOI, Kepler Object of Interest 2124. Temperatura, massa, período e raio. Alguns exemplos aqui eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, esse aqui é o primeiro planeta detectado na zona habitável, Kepler 22b. Olha o período dele como é perto do período da Terra. O segundo, que eu separei para vocês, é o primeiro planeta rochoso observado pelo Kepler. Super interessante pelo seguinte, ele tem 1,4 vezes a massa da Terra. É extremamente parecido com a Terra. Ali eu mostro o que seria a curva da Terra e a curva do Kepler Rock Planet. Bom, isso aqui é um pouco o resumo dos planetas na zona habitável dos últimos anos. Na verdade, nós temos hoje ainda um número muito parecido de alguns planetas na zona habitável, mas nenhum é parecido com a Terra exatamente. Bom, no nosso resumo, nós temos planetas, sistemas, mas nenhum planeta parecido com a Terra. Na verdade, é nisso que se baseia toda a pesquisa atual. A nossa universidade ela é vanguarda nisso. Isso aqui é alguns dos resultados que circularam nos últimos anos. Tanto jornais de circulação nacional como internacional. Não é? Isso me deu uma medalha o ano passado, que é a Medalha de Mérito Cultural Científico Câmara Cascudo. Obviamente, nós estamos preparados para o futuro. Nós não queremos parar aqui. Várias missões estão programadas. Entre elas, essas missões aí, elas estão prontas para procurar por mais planetas. Nós estamos exatamente aqui. Segunda-feira vai ser lançado o TESS. Todos os jornais do mundo vão falar do TESS, porque ele vai observar todos os pontos do céu à procura de planetas. Em 2024, o James Webb Space Telescope e o Plato, que nem está aí de tão novo. Na verdade, é uma época de ouro para se procurar planetas. O que é que nós queremos? Na verdade, nós queremos tudo. Não somente detectar, como queremos caracterizar planetas. Isso quer dizer o seguinte, detectar água, vida, poluição e tudo que for possível. Bom, sobre a atmosfera, só para dar um detalhe para vocês, uma vez detectado o planeta, se o planeta passar em frente da estrela, nós podemos estudar a luz que sai da estrela
passa por dentro do planeta e chega no telescópio. Isso é o que a gente chama de espectroscopia de transmissão. E se você estudar a luz dessa transição, você pode detectar, inclusive, moléculas de água. Sim, água. Lembra do início da palestra? Água. Água é o elemento da vida. E, obviamente, as minhas conclusões, elas estão aqui, ou seja, pela primeira vez, nós temos vivido uma real revolução nessa área. Eu vou dizer isso pelo seguinte: pela primeira vez, nós estamos respondendo a questão, estamos sozinhos ou não no universo? Essa, depois da questão, existimos, é a questão mais importante que o ser humano poderia fazer. Afinal de contas, se nós existimos sozinhos? Então, eu tenho certeza que daqui a mais ou menos 25, 30 anos, vocês vão estar em casa e vai aparecer aquela musicazinha. Tan, 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 tan. Jornal Hoje, edição extraordinária. Acabamos de detectar a vida fora do sistema solar. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que a gente tem 1 ou 2 minutos para responder. Boa noite a todos. Prazer revê-lo, professor. Encontrei sua palestra aqui por acaso, estava entrando aí, vi as fotos ali dos anos 60 e me atraiu, né? A minha pergunta é se a curvatura, se aquilo pode ser considerado uma curvatura da luz quando o planeta passa, que há a queda da luz que você falou, né? O espectrômetro capta aquilo ali e há aquela queda da luz. Aí são perguntas sequenciais que eu vou fazer. Aquilo tem a ver com a curvatura da luz por causa da gravidade. E se isso tem a ver também com o espaço curvo previsto por Einstein? Não, é muito mais simples do que isso. Aquilo ali é uma câmera fotográfica olhando para a estrela. Se nada acontece, a luz que entra na câmera é igual a 1. Se um mosquito ou uma mosca passa na frente, a luz cai proporcional à sombra daquela coisinha. Obviamente, eu estou falando do mosquito como exagero, mas um pequeno planeta que passa, a luz cai. Então é somente isso. Não precisa de nada mais do que isso para explicar. Cada uma daquelas quedas equivale a um ponto. Entre um e outro, completa uma órbita. Se for um planeta do tipo Terra, a órbita é 1 ano. Pronto. Boa noite, professor. Como é que se faz para diferenciar que uma determinada curva, acontecendo várias vezes, é mais de um planeta ou mesmo dando várias órbitas? Excelente pergunta, Cleiton. O que acontece é o seguinte: quando você tem uma primeira queda, você olha se tem uma segunda queda um tempo depois. E depois você olha a próxima, e a próxima, e a próxima. Uma vez que você encontra, você vai lá no seu computador. Obviamente você usa um código em Python e um pouco de horas de computação, mas você filtra o planeta. Quando você filtra o planeta, você expande de novo o sinal. E se tiver outra e outra e outra queda, é o segundo planeta. Então, na verdade, o que as pessoas fazem, os astrônomos, é que sequencialmente ele tira o primeiro, depois tira o segundo e tira o terceiro até onde os dados podem dar. Não sei se você lembra, mas há poucos meses, a Google, que é lá no MIT em Boston, junto com os astrônomos de Harvard, lançaram um código de linguagem de aprendizado artificial e tiraram um monte de planetas que os astrônomos profissionais não tinham visto, usando métodos de reconhecimento de imagem, na verdade. É o que a gente chama de deep learning, né? Aprendizado de máquina. Então, o ponto é esse: tira o primeiro planeta, depois analisa novamente, se tiver um segundo, então é um sistema planetário. Professor, boa noite, meu nome é Anderson. Ano passado, o Zé Elias esteve no Instituto Metrópole Digital e em alguns outros locais procurando pessoas da formação de tecnologia de informação, engenheiros, para estar trabalhando no projeto do ESO. A minha pergunta é para os meninos daqui: quais áreas de formação, áreas de conhecimento são necessárias hoje para trabalhar nesse projeto que você
de âmbito mundial que você está apresentando hoje aqui, para eles saberem mais qual conhecimento eles podem buscar ou podem aplicar no projeto de vocês. Excelente pergunta, obrigado por perguntar. Na verdade, a área de exoplanetologia ou de astronomia de uma maneira geral, ela é composta hoje, como eu falei no início, por diversas áreas. Se você é um cientista de computação, obviamente você vai trabalhar nos pipelines de redução, na aquisição de dados, nas questões mais envolvidas com informática. Mas, por exemplo, se você é biólogo, você vai trazer a sua experiência com moléculas, com proteínas, com aminoácidos. Se você é geofísico, você vai trabalhar com geologia dos planetas, com a composição dos planetas. E se você é cidadão, atenção, essa é a parte mais interessante, hoje nós temos dentro do departamento de física uma coisa chamada cientista cidadão, que você não precisa saber nada. Na verdade, é uma página que você entra e você começa a entender como os planetas são detectados. E daqui a pouco você está contribuindo com esse processo. Por quê? Porque muito melhor do que usar milhares de máquinas é usar pessoas, para que ela aprenda, para que ela detecte. Já existem planetas descobertos por cientistas cidadãos, que são engenheiros, médicos, enfim, pessoas da sociedade. Então, a princípio, se você tem algum interesse, manda um e-mail, tem meu e-mail na página do departamento, e aí, a partir de uma conversa, a gente pode, então, interagir e saber o que é que pode fazer. Mas eu acho que não existe nenhum perfil. Claro que, dependendo da sua atuação, você vai ser mais importante em uma parte do projeto ou em outra. Mas, de fato, isso é o que a gente chama de uma disciplina multi- e interdisciplinar. Olá, meu nome é Matheus. Eu vi que você não falou do sistema TRAPPIST, que foi descoberto no ano passado, retrasado, né? Aí, eles não estão todos em zona habitável e tal. Não sei se eles foram descartados porque são todos travados gravitacionalmente no Sol deles. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o sistema. Certo. Boa pergunta. Na verdade, eu não falei do TRAPPIST porque não é para falar de tudo. O TRAPPIST foi descoberto há pouco tempo. Foi um sistema super importante porque são vários planetas na zona habitável que eu mostrei. Mas o TRAPPIST, ele tem uma particularidade. Os planetas que estão na zona habitável, eles têm um período muito curto. E a estrela é um pouco mais fraca do que o Sol. Os planetas do TRAPPIST, eles são locked, eles são conectados gravitacionalmente, o planeta com a estrela. Então, na verdade, é como se ele mostrasse sempre a mesma face. Então, eles giram assim, ó. Certo? Então, na verdade, eles têm uma face que é dia sempre e sol, provavelmente sem água, e uma face fora, que é todo dia noite e frio. Claro que é importante, mas ainda não é o planeta que a gente quer, porque a gente quer uma Terra 2.0. Mas, sem dúvida, o TRAPPIST é importante. O segundo ponto do TRAPPIST é que a estrela ela é um pouco diferente do Sol. É uma gigante, na verdade, uma anã vermelha. É uma estrela M, um pouco mais fraca do que o Sol, com menos atividade, por isso que o planeta pode estar mais perto. É uma descoberta extremamente interessante, porque é a primeira vez que se descobre vários planetas na zona habitável. Então já se pergunta que talvez, se tiver vida lá, a vida pode inclusive ir de um planeta para outro. Certo? Bom, pessoal, agradeço mais uma vez. Espero que tenha sido produtivo. Nos vemos em breve. Até mais.